Então, quem sabe o tema de hoje? Hoje o nosso tema... Do you know the theme for today? O tema hoje é quem não serve, não serve. The theme is whoever doesn't serve does not serve. E eu coloquei como um chamariz, né, como uma propaganda, uma frase de Mahatma Gandhi. And I put as the teaser line. Eu estava pensando na cidade de Mahatma. Something from Mahatma, a quote from Mahatma Gandhi. E ele declarou uma célebre declaração, uma célebre palavra que dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. Whoever doesn't live to serve does not serve to live. Mas Jesus, o nosso Senhor, but Jesus our Lord, o nosso maior exemplo, our biggest example, ele teve uma vida para servir. He had a life of service. E ele deixou um exemplo para nós. And he left an example to us. Mas eu queria saber de você aí que já entrou. But I want to ask of you who have already joined us. Como está a sua vida de serviço ao próximo? How is your life of service to your neighbor? Quando um parente ou um familiar pede um copo d'água para você, por exemplo, como você reage? When a relative or somebody that you know asks you for a cup of water, how do you react? Ou, quem sabe, um filho que fala: mãe, traz a toalha que eu esqueci. Como Of the você child reage? that asks for a towel, they forgot the towel. How do you react? Ou você, marido, quando a esposa te liga e Or fala: you- você tá vindo para casa? You husband, when your wife calls and you know that you're coming home, they're coming home. O marido tá vindo para The casa e husband's ela coming fala: home, dá para você parar e and she trazer says, tais e tais coisas Can you para mim? stop at the supermarket and bring these Como things to você me? reage? How do you react? Se houvesse uma necessidade no seu bairro, na escola do seu filho, no hospital perto If da there sua was casa, a need at your kids' school or a hospital near your house, para um serviço voluntário que você é capaz de fazer, como você corresponderia a essa necessidade? for volunteer service, how would you respond to that need? E na sua igreja, And in your você church, que é membro de uma igreja, como você serve? you who are a member of a church, how do you serve? Qual tarefa você executa? Qual ministério você What se ministry dedica? do you execute? What kind of ministry do you devote yourself to do? Jesus, ele aproveitava todas as ocasiões para nos ensinar grandes verdades. Jesus, he took advantage of all kinds of situations to teach us the truth. E ele escolheu a última ceia And he chose the Last Supper com os seus discípulos with his disciples para ensinar sobre o servir. to teach about service. Então ele disse para eles: olha, eu quero muito ter uma ceia com vocês. He said to them, I want to so much to have a supper with you. Eu tenho certeza que começaram os preparativos, And I'm sure that the preparations began como uma grande ceia necessita. like a great feast, a great banquet. Por exemplo, se eu soubesse dessa ceia, eu ia querer ficar na parte da decoração. You know, if I was part of this, I was gonna want to be part of the decoration. Eu queria poder cozinhar algum prato. I would want to cook some dish. Mas quem sabe alguns discípulos teriam que ficar encarregados de comprar algum alimento. But maybe some disciples would have been in charge of buying some food. Achar um local apropriado. Or find a place. Então cada um fez That was aquilo que suitable. podia e aquilo que sabia. But everyone did what they could and what they knew. Mas tinha uma tarefa But que there was a era task apenas os escravos que faziam. that only the slaves were supposed to do, Que era lavar os pés. which was to wash the feet of the people. Porque tem sempre uma tarefa
que ninguém quer fazer, não é mesmo? Because there's always a task that nobody wants to E do. lavar os pés era um costume dos judeus daquela época. And washing feet was the custom of the Jews at the time. Os pés não se sujavam apenas com as viagens. The feet wouldn't get dirty just with their travels. Até mesmo dentro de casa por não ter piso, né? But even inside the house because they didn't have proper então flooring. Os pés ficavam sujos. So the feet, people's feet were getting dirty. E Jesus decide And Jesus decides que ele vai lavar os pés de cada dos seus discípulos. Wash the feet of each of his disciples. Aí a pergunta que veio na minha cabeça. And the question that comes to my mind. E você também poderia fazer. And you can ask this question Por que as well. cada não lavava o seu próprio pé? Why wouldn't they wash their own feet? Por que Jesus não falou, olha, gente, vamos fazer o seguinte? Why didn't Jesus say, hey everybody, let's do it this way then? Eu não vou colocar Maria Madalena para lavar, porque eu vou falar que eu tô I'm not going to put Mary Magdalene to explorando wash as mulheres. the feet because they'll say that I'm exploiting the women. Eu não vou pedir o mais velho. I'm not going to ask the older one. Eu não vou pedir o mais novo. The younger one. Eu não vou pedir que tenha tais e tais I'm not going to características. Ask a person based on their characteristics. Que vão dizer que é racismo. They're going to say it's racism. Então Jesus não disse para cada um lavar o seu próprio pé. Jesus didn't tell them each of them to wash their own Jesus feet. vai ele mesmo lavar os pés dos seus discípulos. Jesus himself now was going to wash the disciples' porque feet. Jesus não queria promover a individualidade. Olha, você Because lava o seu, você lava o seu mesmo. Didn't want to promote individuality, everybody for themselves. Como eu disse, ele queria aproveitar essa oportunidade. He wanted to take advantage of the opportunity para ensinar to teach sobre o servir. About service. E ele o maior de todos, the greatest of them all, o Senhor de todas as coisas, the Lord of all, ele serviu he served com a tarefa mais indigna, in the lowest of the tasks, que era lavar os pés to de wash cada the feet of each of them. E o interessante é que Jesus lavou os pés And what's interesting is Jesus daquele washed que o ia negar, the feet of the one who was going to betray him. E ele sabia disso. And he knew it. Ele lavou os pés de Judas. He washed the feet of Judas. E Judas já tinha no seu coração trair Jesus. And Judas had already in his heart to betray Jesus. E quando Jesus falou, um de vocês vai me trair? And when Jesus says, one of you are going to betray me. Mesmo Judas sabendo que ele já tinha decidido, ele já tinha pensado todo o plano. Judas already had planned out to betray Jesus. De levar Jesus para to hand him morrer. Over to the authorities to die. Ao invés dele levar pessoas a Cristo, instead of taking people to Jesus, ele ia levar Cristo para a morte. He was going to take Jesus to death. Para ser traído to be betrayed by him. Mas Jesus, mesmo sabendo disso, lavou os pés But dele. Even still, Jesus washed his feet. Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Jesus washed the feet of all the disciples who were going to abandon him. E ele deixou esse ensinamento, queridos. And he left this teaching, beloved. De fazer a tarefa que ninguém gostaria de fazer. To do the task that nobody wanted to do. Então, qual é a sua desculpa? So what is your excuse para não servir? To not serve? Pensa aí, qual é a sua desculpa para não servir? What's your excuse to not serve? Se Jesus, que é o Senhor de todas as coisas, If Jesus, who is the Lord of all things, e nos disse que ele não veio para ser servido, mas para servir, to be served, but to serve. Qual é a sua desculpa? What is your excuse? Se você sabe quem você é, querido, if you know who you are, beloved, você serve. You are serving. Se você sabe que você é um pecador, if you know that you are a sinner, perdoado por Jesus, forgiven by God, um servo de Deus, a servant of um God, filho amado do Pai, a beloved child of God, que quer ser como o nosso Pai, who wants to be like your Father, você vai querer servir. You will want to serve. Jesus não pensou assim, olha, eu vim do céu. Jesus didn't say, look, I came from heaven. Eu sou Deus. I'm God. Eu não posso me humilhar dessa forma. I can't
humble myself Eu não this way. posso me rebaixar desse jeito. I can't lower O que eles debase vão myself pensar this de way. mim? What are they going to think of me? Deus confiou tudo em minhas mãos. God trusted everything into my hands. Mas se você sabe quem você é em Deus, But if you know who you are in isto te God, basta, querido. that is enough for you. Você vai fazer And you will do, por amor ao Senhor, out of love for God, independente de qual tarefa seja, no matter what task it is, porque a sua autoridade é reconhecida pela unção que você tem, because your authority is recognized by the anointing that you have, não pelo serviço que você not by faz. the task you execute. Um fariseu jamais faria o que Jesus fez, A Pharisee would never do what Jesus mas did. o mestre But the Master, the fez Lord, isso para nós. He did that for us. Havia uma necessidade There was a need e ele fez And he para did nos it ensinar to teach us que maior é o que serve that the one who serves is do greater que o que é than the servido. one who is served. E você, quando vê uma necessidade, o que você faz? and- Ignora And when you see a need, what do? Do you ignore the need? ou você se coloca Or à do you disposição? put yourself, you make yourself available to serve? Você tem servido o seu irmão, a sua família? Are you serving your brothers, your family? O exemplo de lavar os pés, que lhes traz alívio. The example Não é of só washing the feet limpeza. brings a refreshment. It's not just cleanliness. Você tem, através do seu serviço ao próximo, Through your service for others, trazido alívio? are you refreshing others? Sim ou não? Yes or no? E no capítulo 6 de Atos, And in the chapter 6 of Acts, nós vamos estudar hoje we're going to study today a necessidade do serviço na igreja. the necessity for service in the church. E eu queria orar com você nessa hora, I want to pray with you right now para que essa palavra entre no seu coração that this word will penetrate your heart e que você possa and entender that you could a understand necessidade the need de vivermos igreja como um corpo, of living as a church, as a body, onde todos ajudam, onde todos where contribuem, everyone is helping, everyone is contributing, para que esse corpo so continue that the body saudável will remain healthy, will e remain cresça healthy e se and growing desenvolva. and developing. Senhor, em nome de Jesus, Lord, in Jesus' nós te name, pedimos agora, Senhor, a we ask you unção right now the anointing para falarmos desse tema, to Senhor. speak about this theme, Toque nos corações touch hearts, e nos capacite. and enable us to Em do nome it. In de Jesus' Jesus. name, Em nome amen. de Jesus. Amen. Então, no capítulo 6, So, que é o que nós vamos estudar In hoje, uma chapter parte 6 desse capítulo, of the book of Acts that we're going to study, a part of this nós chapter. vamos ver no verso 1, capítulo 6, verso 1. In chapter Olha, 6, verse 1, Leiam comigo. let's read together. Diz assim: ora, naqueles dias, Now in these days, multiplicando-se o número de discípulos, as the disciples were increasing in number, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, a complaint arose by the Greek-speaking Jews porque against the Hebraic Jews, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. A Bíblia aqui está dizendo que houve uma multiplicação no número de discípulos, no número dos crentes. The Bible here is telling cristãos. that there was a multiplication, an increase in the number of the disciples, of the believers, Deus of the estava Christians. acelerando o crescimento da igreja. God was accelerating the growth of the Nós church. precisamos ver isso voltando. We need to see As this igrejas tendo coming esses back. crescimentos Churches acelerados pelo having Senhor. accelerated growth by God. Mas, apesar da igreja estar se tornando cada vez maior, Although the church was becoming bigger, growing in numbers, começou a haver uma reclamação, uma there murmuração. was a beginning of a grumbling, of a complaining in the group. Você acha que essas coisas acontecem só nos dias de Do hoje, you nas think igrejas that de just hoje? happens in churches today? Mas nós estamos vendo aqui que But we existe see here sim, desde aquela época, That even from those times, pessoas que back reclamam. then, there were people that were grumbling, E às complaining. vezes as reclamações são dignas, são And justas. sometimes these complaints are fair. E outras vezes as reclamações At são other só times, para These distração, complaints are just for distraction, para a gente não fazer e realizar o que Deus nos for chamou. us not to
achieve what God wants us to do. Então, os conflitos, queridos, existem em qualquer igreja. So conflicts, beloved, happen in every church. Mas os imaturos, eles vão trocar de igreja a cada conflito que surgir. But immature people, they will leave the church and go to a different church every time there is a conflict. Que você não seja um desse, amém? Em nome de Jesus. I pray that you're not one of those people. Porque amen? Você não é aquela pessoa que reclama, Because you're not amém? the type of person that complains. Você é a pessoa que soluciona. You're the type of person that solves the problems. E no verso que a gente leu, diz que as viúvas foram negligenciadas na distribuição diária. And we see here in this verse that these widows had been neglected in the distribution of food. Como você sabe, as viúvas, As you know, the widows e até as mulheres, and even women, elas dependiam do pai, they depended on their father, ou dos irmãos, ou do the marido. brothers, or their husband. E se elas fossem casadas e os maridos morressem, And if they had been married and they had married and their husband passed away, died, os parentes deveriam ajudá-las. the relatives were supposed to help them. Mas se elas não tivessem parentes, But if they didn't have any relatives, elas podiam, como a Ruth, você que they conhece a história, could, as you know, the history of Ruth, the story of Ruth. Da ceifa, elas podiam tirar During the alimento. harvest, they could reap food for themselves. Isso não seria como fosse uma mendicância, não It would seria, not be like, begging for bread. e nem roubar. And it wasn't stealing Fazia either. parte da lei, era um direito The delas. law allowed for this. This was their right. Mas aqui, no texto que a gente leu, But here in the text that we read, a igreja estava socorrendo essas the viúvas. church was helping these widows. Porque o socorro Because- é um dos dons que nós temos, Because the ministry of helps is one of the gifts that we have. que deve ser colocado em prática dentro do corpo da igreja. It's part, it can be, and it should be put into practice in the body of E Christ. pessoas que tinham esse dom do socorro And people that had this gift of service, estavam cheios de compaixão e ajudando help. essas viúvas. they were full of compassion. They wanted to help these widows. Mas o que aconteceu? But what happened? Alguns estavam reclamando, Some were e complaining. eram os helenistas, And it was the Hellenists, the Greek-speaking Jews. que eram os judeus They were Jews que moraram por um tempo that fora da Judéia lived for a time outside of Judea e voltaram para essa terra, and had come back mas to com as this land, culturas gregas, But who- falando grego, who had the Greek culture. They spoke Greek, mas eles se converteram. but they got saved. E They os converted. hebreus que aqui estão falando são os judeus que se converteram ao judaísmo, mas são israelitas que nunca saíram da terra, Ao cristianismo, né? ao cristianismo. But the Hebraic Jews were Jews who were Hebrews, but had converted to Christianity. E são israelitas que nunca saíram da terra. And Israelites who had never left the land. E eles estavam dizendo, as nossas viúvas estão sendo negligenciadas. So they were saying, our widows are being neglected. As viúvas dos hebreus, elas estão recebendo alimento, mas as viúvas dos helenistas não. The Hebraic widows are receiving food, but the Hellenistic, the Greek-speaking widows are not. Talvez alguns dizem, isso é preconceito, And olha, some estão could fazendo say, distinção. They're showing prejudice. They're making showing favoritism. Mas de repente não foi de propósito. But maybe it wasn't on purpose. Talvez foi porque a igreja estava crescendo tão rápido Maybe because the church was growing so fast, que eram tantas necessidades que and there were estavam so many surgindo needs that were arising, que não podia todas serem saciadas. that all the needs could not be met. Então a igreja, por causa desse crescimento, estava tendo esse tipo de problema. But the church, because they were having this type of problem, because they were growing, they were having this type of problem. E aí levaram esse problema para a liderança, para So os they brought apóstolos. this situation to the apostles, E olha como os apóstolos reagem. and look how they reacted. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: So the 12 summoned the community of disciples and said, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. "It is not desirable that we neglect the word of God to serve tables."
O que os apóstolos estavam dizendo? What were the apostles saying? Que não era justo, That não era sábio. It wasn't wise, it wasn't reasonable. Não convinha. It was not desirable. Que os apóstolos For the apostles deixassem de falar, de se dedicar aos estudos da palavra, da oração, their study of the word and dedication to the word and prayer, para fazer algo que outros poderiam fazer. To do something that others could be doing. Porque a pregação da palavra era algo urgente. Because the preaching of the gospel was urgent. Preparar essas pessoas que estavam chegando, that were coming, ensinando-os a guardar tudo que Jesus havia ensinado. To keep everything that Jesus had taught them. Os apóstolos estavam dizendo que a tarefa que eles executavam, the apostles weren't saying that the task that they were executing era inferior ao que eles tinham que fazer, por isso eles não iam fazer. Was inferior to them, was beneath them. That's why they wouldn't do it. O que nós precisamos entender, queridos, what we must understand, beloved, é que nós somos um corpo. Is that we are a body. Cada um dom. Each of us has a gift. Cada tem uma função. Each of us has a e function. cada deve trabalhar dentro da sua chamada, dentro da sua função. Work within our calling, within our function in the body. Eu vou ler para vocês 1 Coríntios 12, 28. I want to read to you 1 Corinthians 12, 28. Diz assim. And it says, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profeta, terceiro doutores, que é mestre. And whom God has appointed in the church first, apostles, second prophets, third teachers. Depois milagres, depois dons de curar, socorro, then miracles, then gifts of healing, governo, helps, variedades de administrations, kinds of tongues. Você viu que o socorro é you um see dom. That the ministry of helps socorrer, is a gift. Socorrer aqueles em necessidade é um dom. Helping those in need is a gift. E não quer dizer que nós não temos que fazer o bem, querido. Nós temos que servir sempre e a todos que a gente puder. It doesn't mean that you have to, that you need to have the gift in order to help everybody else. Mas existe o socorro. Others, we all must help others. Mas existe o socorro como um dom. But there is the gift of helps. Que Deus depositou no seu coração. That God placed within your heart. E que Ele quer que você use esse dom dentro do contexto de igreja. He wants you to use this gift in the context of church. Para o crescimento da igreja. To the growth of the church. Então eles outra coisa que eu quero falar desse assunto. Another thing I want to talk about in this subject. Nós vimos que os apóstolos disseram, nós não podemos parar de nos dedicarmos à pregação do evangelho para ficar servindo a mesa. We saw that what the apostles said, that they said that we can't, it's not reasonable for us to stop preaching the gospel to begin serving tables. Entenda, servir a mesa não é ser o garçom, não nesse aspecto quando a Bíblia fala de servir a mesa. You must understand that it's not being a waiter at a restaurant. Not like that. Significa toda a administração que envolvia was all the administration that involved para que aquelas viúvas fossem alimentadas, that was involved in making it possible for the widows to be fed, para que os alimentos fossem distribuídos, so that the food would be distributed. Mas o que muitas pessoas pensam, but you know what a lot of people think, é que os pastores têm que dar exemplo. Is that the pastors need to set the example. E eles têm que fazer tudo. And they have to do everything. Isso não é bíblico. That's not biblical. Vocês têm que entender que uma pessoa, quando ela é levantada como pastor, that when a person is appointed by God as a pastor, ela já foi um exemplo. That person has already been an example no servir. In the service. Ela já serviu, e na nossa denominação, por exemplo, ela já serviu como auxiliar, ela já serviu como diácono. In our denomination, for example,
that person has already served as an assistant, as a deacon. E por causa da fidelidade no seu serviço e no amor no seu serviço. And because of their love, their faithfulness in their service. E por causa da chamada de Deus para aquela pessoa. And because of the calling of God for that person. A pessoa foi separada para o ministério pastoral. That person has been set aside for the pastoral ministry. Mas muitas pessoas que não servem com a desculpa porque o pastor não faz aquela função especificamente. But many people, they don't want to serve because they have the excuse. They think they have an excuse because the pastor himself is not serving in that ministry. Na verdade, a pessoa não quer servir. The truth is that person does not want to serve. Ela precisa de uma desculpa para aliviar sua culpa. An excuse to feel better about their decision. Porque nós não servimos a pastores, nós Because não we don't serve servimos pastors. We primeiramente, don't serve primarily. Nós não servimos a igreja, a denominação. Primeiramente, nós servimos we don't serve a the Deus. church, the denomination. We serve God. Mas claro que se Deus me plantou numa igreja, if God planted me in a church, eu quero o bem do ministério do meu pastor, da minha pastora. I want the ministry of my pastor, my pastors to be well, to do well. Eu quero o bem da denominação. I want the welfare of my denomination. Então, não há desculpa, queridos. So there's no excuse, beloved. Cada de nós recebemos Every one dom. of us receives a gift. E eu queria ler mais um texto com você. And I want to read another text em Romanos 12, de 4 a 8. Romans 12, from 4 to 8. Romans 12, 4 to 8. Cada cristão Each Christian recebeu dom. Has received a gift. Você recebeu dom. You received a gift. Eu recebi dom. I received a gift. E devemos nos concentrar a usar esse dom. And we must concentrate to use that gift para glorificar a Deus. For the glory of God. Porque dia nós vamos dar contas a Deus. Because one day we'll have to give an account before God. Então a Bíblia diz assim so em the Bible Romanos says 12, 4 a 8. In Romans 12, 4 to 8. Porque como temos muitos membros em só corpo, for just as in one body we have many members, todos os membros não têm a mesma função. But all the members do not have the same function. Nós, sendo muitos, somos corpo em Cristo. In the same way, we who are many are one body in Christ. E individualmente membros uns dos outros. And individually members of one another. Tendo então dons diferentes de acordo com a graça que nos é dada. But having different gifts according to the grace given to us. Usemo-los, se profetizar, profetizemos. If it is prophecy, according to the proportion of his faith. Na proporção da nossa fé. Ou ministério, usemos no nosso ministério. If it is service, by service. O que ensina, no ensino. If it is one who teaches, by teaching. O que exorta, na exortação. If it is one who exhorts, by exhortation. O que dá com generosidade. One who gives with sincerity. O que conduz com diligência. One who leads with diligence. E o que mostra misericórdia com alegria. One who shows mercy with cheerfulness. Você viu que Deus levanta até pessoas para dar. You see that God even raises people to give. E se esse é o dom daquela pessoa, ela deve fazer com generosidade. And if that's the gift that person has, one has to do it with generosity. Se o dom daquela pessoa é de misericórdia, if your gift, if the gift of that person is to have mercy, ela deve fazer com alegria. To do that person needs to do it with joy and not with just feeling pity for people. E você vê que para ele explicar esses dons, ele diz que nós somos corpo. And to explain the gifts, he says we are part of one body. Cada com a sua função. Each with their own function. Então, qual dessas funções merece uma atenção particular? So what do these functions, which one deserves a particular attention? Todas, querido. All of them, beloved. Porque todas são importantes. Because all of them are important. Olha aqui a minha mão. Look at my hand. Olha a sua mão. Look at your hand. Vamos tirar a unha? Vamos arrancar a unha? If you were é só uma unha. If you were to remove one little nail right now. Quantos de vocês gostariam de não ter a unha do dedão? How many would not like to have just your toe, your finger nail?
Que tal arrancarmos o of dedinho your do pé? thumb Ninguém vai ver. or your thumb. Nobody's going to see that. Quem quer ficar sem o dedinho do pé? How many would like to lose a toe Que tal arrancar esse dente da frente? or remove the tooth, the front tooth? Ninguém vai se importar de você Nobody's ser uma going to care banguela. of you not having all teeth. Claro que não, que todos Of course nós not. queremos todos os nossos, tudo do nosso corpo. We all want our body to be Quem gosta de complete. perder cabelo? Who would love to lose their hair? Ninguém quer Nobody perder wants to cabelo. lose their hair. Então, queridos, tudo no corpo é importante, tudo So, a gente valoriza no nosso Every corpo. part of our body is important and we value them. E assim é na igreja, cada um na sua função e todas, It por is the menor same que with the seja, church. são importantes. Everyone in their own place, everyone is important. E aí no verso 3 ao 4, And in verse of Acts 6, estamos em Atos. 3, back to Acts Atos 6, 6, 3, 4. 3 to 4. Houve a confusão. There was Precisava de pessoas para servir, argument. principalmente para a distribuição dos alimentos entre as viúvas. So they needed people to help with the distribution of food amongst the widows. Olha a reação dos apóstolos. Notice no the verso 3. reaction of the apostles in verse 3. Olha o que eles decidiram. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. So the apostle said, So brothers, select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and wisdom, who we will put in charge of this need. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. O que eles disseram para a igreja? What they Quem é said, que ia trazer e escolher os 7 homens? who was going to choose and bring the 7 men? A igreja. The church. Isso traz para a gente algo importante. And this brings to us something important. Quando um líder, um diácono, When a deacon, a é leader, levantado dentro da igreja, do corpo da igreja, is raised in the body of the church, não pode ser porque o pastor gosta. it's not because, it can't be because the pastor likes Não that pode ser person. porque aquela Or pessoa because tem muitos dons That person naturais. has many natural gifts. Ou vai trazer algum benefício financeiro Or is para a going to bring igreja. some financial benefit to the church. É a igreja que reconhece It a is chamada the dessas church pessoas. who recognizes the calling in that person's É a life. igreja que reconhece a liderança dessas The pessoas. church recognizes the leadership of Muitas those people. pessoas querem comprar o coração dos pastores Many para people- terem liderança. Many people want to try to buy their pastor's heart Mas- in order to achieve Mas- levels of leadership in the church. Mas é a igreja que reconhece o chamado But dos it is the líderes. church that recognizes the calling of the leaders. E os apóstolos disseram, olha, procura dentre vós, tire do meio de vocês. And the apostle said, select from among yourselves 7 homens. 7 men. E 7 homens vão ser trazidos aos And apóstolos. 7 men would be brought to the apostles Os apóstolos vão concordar The e apostles vão would agree ungir aquelas pessoas. and anoint these men. E quais foram os critérios para esses 7 diáconos? And what was the criteria for these 7 deacons? Homens de boa reputação. Men of good reputation. Homens que não têm do que se envergonhar. Men who have nothing to be ashamed of. Homens que não têm do que ser apontado. Men who have nothing to be pointed at. Que têm uma boa Negative. reputação do Men of good do reputation que as pessoas falam a respeito delas. of what others spoke about them. A Bíblia fala que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. The Bible says that they must be full of the Holy Spirit. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma Because a pessoa cheia de person amor. full of the Holy Spirit is a person full of love. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de verdade A person full of the Holy Spirit is full of truth e de autenticidade. and authenticity.
E deveria ser uma pessoa cheia de And sabedoria. it should be a person full of wisdom. Sabedoria, a maior prova de que você é uma pessoa sábia é a maneira com que você faz as colocações das suas palavras. The greatest proof of your wisdom is how you speak, how you present your words, through your speech, Como você age, como você reage How you às react. situações how you act and react at situations. de pressão. When you're under pressure. E então esses 7 homens foram levantados. So these 7 men were raised. E porque 7 homens, And why 7 men? os conselhos locais da comunidade judaica geralmente consistiam de 7 homens. The concept within the Jewish community back then generally consisted of 7 men. E 7 também é um número muito And importante, 7 is also a very important nos remetendo number, à reminding us of perfeição. perfection. E algo interessante nos nomes dessas pessoas. And it's something interesting here in the names Olha of them. no verso 5. Look in verse 5. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram And the Estevão, statement pleased the whole group, and they chose Stephen, homem cheio de fé e do Espírito a Santo, man full of faith and of the Holy Spirit, Filipe, and Philip, Prócoro, and Prochorus, Nicanor, and Nicanor, Timão, and Timon, Parmenas and Parmenas, e Nicolau, and Nicholas, prosélito de Antioquia. a convert from Antioch. Esses nomes, queridos, All these names, beloved, eram nomes Greek names. gregos helenistas. These are Greek Hellenistic names. Então, as viúvas dos helenistas que foram negligenciadas por tempo, So the widows of within the Hellenistic group, the Greek group, that have been agora neglected. vão receber o cuidado Now they're going to have the help dos líderes e todos sendo helenistas. from leaders, and they were all Hellenistic. Eles vão administrar essa área não só They're agora gonna- abençoando as viúvas helenistas, mas também as viúvas hebreias. They were now be blessing not just the Hellenistic widows, but also the Hebrew. A igreja era tão widows. madura, queridos, The church was so mature, que beloved, levantou that they raised pessoas people da suposta From- confusão from de não achar que as viúvas estavam sendo rejeitadas. they brought to serve people from the very group that was thought to be neglected. Com certeza, esses diáconos ficaram honrados Certainly these deacons were honored com a confiança. of the trust that was given them. E agora eles cuidariam And now they would be taking care das viúvas hebreias of service to the widows, the Hebrew Jews, e as and the viúvas helenistas. Greek-speaking Jews, Jewish No widows. verso 6 você vai ver os apóstolos impondo as mãos. And in verse 6, you see the apostles placing their hands. No verso 7 você vai ver o que aconteceu depois disso. In verse 7, you see what happens afterwards. A palavra de Deus se espalhou como nunca. The word of God spread like never before. E o número de discípulos multiplicaram muito em Jerusalém. And the number of disciples expanded greatly. E no increased verso greatly. 7 do capítulo 6, And verse 7 of chapter 6, vocês vão ler comigo. let's read together. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. And the word of God kept spreading, and the number of disciples in Jerusalem was increasing greatly, and a large number of priests began obeying the faith. Então nós vemos que até mesmo, queridos, We see that even the sacerdotes priests estavam sendo were alcançados being reached pela pregação do evangelho. through the preaching of the gospel. Estavam
vindo para servir. They were coming in to serve. Não mais servir somente uma vez por ano, Not porque to serve just once a year because eles faziam rodízio. they went by lots, or they had their opportunity to serve. Mas agora eles poderiam se juntar à igreja para servir naquilo que Deus chamasse a cada um. But now they could be joined to the church and serving whatever capacity E they para were called to. terminar, And also to conclude, nós vamos encerrar we will com conclude um verso que apresenta ainda de With uma the- forma ainda maior with the verse that sobre presents Estevão. Us in the man Stephen, Porque na próxima live nós vamos estar falando desse Because- grande homem. because in the next life we're going to be talking about this great man O primeiro a morrer por amor first- a Jesus. to die out of love for Jesus. E diz aqui no capítulo 6, verso 8. Chapter 6, verse 8. Estevão, Now Stephen, cheio de graça full of grace and e power, poder, fazia prodígios was performing great wonders e grandes sinais entre o and povo. signs among the people. Então, se você estava achando que ele foi só para So you- cuidar if you're de dar thinking- comida às viúvas, That he came exclusively to serve and provide the meals, the food for the widows. apesar de parecer ser uma It tarefa might seem simples, to be a very simple task. ele servia com alegria, He ele served with servia joy. com amor, He served with love, e Deus o usava também de outras formas, and God used them also in com other ways, graça para pregar, with grace to preach, através de sinais e through prodígios, signs and wonders, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. because he was a man full of the Holy Amém? Spirit. Que Amen. você possa estar servindo ao Senhor May you be serving the Lord nesses últimos dias da igreja na in terra. these last days of the church on the earth. Não vale a pena você viver somente It's not worth it to just live para only adquirir bens to- materiais nessa vida, to just gather material prosperity on this earth, para se divertir, so you can enjoy, como vários e vários passeios. Nada trips. contra passeio. And I'm not against traveling, Mas você deve pensar, but I depois want dessa you, live, after this live, I want you to think, como eu posso servir melhor minha família? how can I serve my family better? Como eu posso servir melhor How can I serve minha comunidade, my community minha better, igreja, my church meu better, marido, minha esposa, my husband, my wife, meus pais? my parents, Você que é filho, you who are a son? pergunte para o Senhor, Deus, como eu posso servir melhor Ask meus pais? the Lord, how can I serve my parents Quanto better? tempo seus pais serviram a você, How long your parents trocando served fralda, you? ficando They- sem dormir, They changed your diapers. They te were alimentando, awake all night. They te, were te feeding ensinando you. a andar, They were teaching you to walk. te ensinando tantas coisas. They taught you so many things. O que você pode fazer hoje para servir What can you melhor a do sua família, today to seus serve pais? your parents better? Fica aqui essa pergunta para This is você. my question to you. E lembrando And que reminding you maior é o que serve do que o que é that servido. greater is he who serves than he that is served. E melhor é agradar ao Senhor, And it's queridos. better to please God, E eu, beloved. e eu desejo que você seja uma pessoa cheia de amor. And I pray that you my desire is for you to be a person so full of love Que você ajude o próximo. that you help Tudo que your você pode neighbor fazer in every quando way that você you está no can. mercado, quando você está when you're in no your trânsito. supermarket, when you are in traffic. Que as pessoas possam ver em você May people Jesus, see in you Jesus, que sempre serviu. who always served. Amém? Amen. Em nome de Jesus. In Jesus' Não name. sei santo em ramo. No, that's okay. Então vamos orar? So let's pray. Senhor, em nome de Jesus, Father, in the name of nós te Jesus, agradecemos por esse tempo juntos. thank you for this time together. Que essa palavra transforme nossa vida, May Senhor. this word transform our E lives. que nessa Lord. semana possamos ter várias oportunidades And may this week we have many opportunities para te servir, to serve you servindo o próximo, by serving others, servindo a nossa igreja, serving our church, servindo uns aos outros. serving each other. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Amém.